Você já se sentiu como se tivesse chegado ao limite? Como se tivesse feito tudo o que podia, orado tudo o que sabia, mas mesmo assim, nada mudou? A alma começa a se cansar e o coração a se calar, como quem pensa, talvez isso seja tudo que Deus tem para mim. Mas e se eu te dissesse que, às vezes, o silêncio de Deus não significa negação, mas preparação? Que o que Ele está desenhando para você é tão grandioso, tão fora da sua lógica, que sua oração atual é pequena demais para conter o que está por vir? Você pediu uma porta aberta, mas Ele está construindo uma ponte. Você pediu alívio para hoje, mas Ele está gerando transformação para toda a sua história. Sua oração é sincera, mas limitada. O coração de Deus, porém, não conhece limites. É por isso que Efésios, capítulo 3 e verso 20, nos traz essa promessa tão poderosa. Ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma âncora para dias nublados. Um lembrete de que Deus está trabalhando no invisível, e o que Ele está preparando vai além do que você ousou imaginar. Fica comigo até o final deste vídeo, porque Deus tem algo a revelar ao seu coração. Quando todas as portas se fecham, o natural é sentir que Deus também fechou os ouvidos. Você bate, insiste, ora, e nada parece responder. É como se o céu estivesse trancado por dentro. Mas é nesses dias que Efésios capítulo 3 e verso 20 deve ser mais do que um versículo decorado. Ele precisa se tornar âncora, sustentação, esperança. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Essa verdade não foi escrita para dias fáceis. Ela é combustível para as madrugadas em claro, quando você se pergunta se algum dia isso tudo vai passar. É direção para quando tudo parece travado. É alívio para a alma que já não tem mais forças para tentar sozinha. A fé não é uma fórmula mágica que destrava portas. Ela é uma corda firme que nos mantém conectados a um Deus que vê além do nosso agora. Quando você não vê saídas, Deus continua vendo caminhos. Quando você sente que chegou ao fim, Ele está só começando. Nesses momentos em que tudo parece estagnado, é o poder dele que opera em nós, fortalecendo nossa fé, renovando nossa esperança, restaurando nossa confiança. E esse poder não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de um Pai que nunca nos abandona. Talvez você esteja diante de uma situação em que tudo parece bloqueado. Não há saídas visíveis. O diagnóstico foi dado, a resposta foi negativa, o relacionamento terminou, a porta foi fechada. Aos olhos humanos, chegou ao fim. Mas os olhos de Deus não veem como os nossos. Onde vemos muros, Ele vê passagens secretas. Onde só conseguimos enxergar limitações, Ele já traçou uma rota de milagre. Lembre-se de Israel diante do Mar Vermelho. Atrás vinha o exército inimigo. À frente um mar impossível de atravessar. Aos olhos humanos não havia saída. Mas no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 21, está escrito que o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental durante toda a noite, e o mar se tornou terra seca. Deus abriu um caminho onde não havia estrada. Ele criou passagem onde ninguém imaginava. Assim também é com você. Ainda que tudo pareça bloqueado, Deus não se limita ao que seus olhos podem ver. Enquanto você chora, Ele já está movendo águas. Enquanto você lamenta o muro, Ele já vê além. Ele conhece cada centímetro do seu deserto e é justamente ali que Ele quer te mostrar algo novo. O silêncio de Deus pode ser uma das experiências mais dolorosas da fé. Oramos, esperamos e tudo o que recebemos é silêncio, nenhuma resposta, nenhuma direção, nenhum sinal visível. Mas o silêncio de Deus não é abandono. Ele não é indiferente ao seu sofrimento, nem insensível ao seu clamor. O silêncio, muitas vezes, é a linguagem da preparação.
Assim como uma semente é enterrada na escuridão da terra antes de florescer, há momentos em que Deus nos guarda no silêncio para nos fazer crescer, amadurecer e confiar. O céu pode parecer calado, mas o coração de Deus está em movimento. Em João capítulo 11, vemos Jesus demorar a ir até Lázaro, mesmo sabendo que ele estava doente. Marta e Maria provavelmente se perguntaram por que ele não veio logo. Mas Jesus tinha algo maior em mente. Não apenas curar, mas ressuscitar. O silêncio dele naquele momento era parte de um plano mais glorioso. Assim também acontece conosco. O silêncio de Deus pode ser o cenário onde Ele está preparando um milagre que vai além do esperado. Confie, mesmo sem ouvir, porque o que Ele está fazendo no oculto será revelado no tempo certo. Crer é fácil quando tudo parece caminhar. Quando há sinais, pequenas respostas, indícios de que algo está mudando. Mas e quando tudo permanece igual? Quando você ora hoje e amanhã e depois de semanas, ainda não vê mudança alguma? É aí que a fé mostra sua essência. Fé não é se apoiar no que se vê, mas confiar no caráter de Deus, mesmo sem sinais. Como nos ensina o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É crer no invisível, porque conhecemos seguir em quem frente prometeu mesmo quando os pés não têm onde pisar, confiando que Deus é fiel para sustentar. Você pode não ver movimento, mas isso não significa que Deus está parado. Ele trabalha no tempo certo, na estação certa, na medida certa. Muitas vezes, o maior milagre não é o que acontece ao nosso redor, mas o que acontece dentro de nós. A transformação silenciosa, a maturidade emocional, o fortalecimento espiritual. Deus está te moldando enquanto você espera. Ele está ensinando você a confiar, não no resultado, mas na presença dele. Porque crer sem ver é dizer com a alma: Deus, eu confio em Ti mais do que nas minhas circunstâncias. Às vezes, nossas orações são moldadas não só pelo que desejamos, mas também pelo que achamos que merecemos. Pedimos pouco porque, no fundo, sentimos que não somos dignos demais. Limitamos nossos pedidos às margens da nossa culpa, das nossas quedas, dos nossos fracassos. Mas Deus não responde com base no nosso merecimento. Ele responde com base no seu amor. Você pode estar pedindo alívio e Deus querendo dar cura. Você pode estar buscando uma saída e Ele desejando abrir um novo caminho. Você pede um remendo, mas Deus está oferecendo algo completamente novo. Como está escrito em Jeremias, capítulo 29 e verso 11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus sabe exatamente do que você precisa, e é mais do que você acredita merecer. Ele vê com olhos eternos, ouve com o coração de pai, e age com uma generosidade que vai além da nossa lógica. A nossa mente tenta entender os caminhos de Deus com base em lógica humana. Esperamos que ele se mova da maneira como achamos mais provável, mais rápida, mais racional. Mas Deus não se encaixa nas nossas fórmulas. Ele não age segundo a nossa lógica, mas segundo sua sabedoria infinita. Muitas vezes ficamos frustrados porque Deus não fez do nosso jeito. Mas você já pensou que talvez o jeito dele esteja te livrando de algo que você ainda nem consegue enxergar? Em Romanos capítulo 11 e verso 33 está escrito: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. O que parece atraso pode ser proteção. O que parece recusa pode ser redirecionamento. E o que parece um fim pode ser, na verdade, um novo começo segundo o plano eterno de Deus. Ele vê o todo, ele sabe o tempo, ele conhece o seu futuro. Há um padrão na forma como Deus age. Ele não escolhe os cenários fáceis, mas os improváveis. Não constrói em terrenos estáveis, mas nas ruínas.
porque é nos ambientes de impossibilidade que ele revela seu poder de forma mais gloriosa. Onde o homem não pode, Deus mostra que pode tudo. Você já reparou como na Bíblia as maiores manifestações de Deus aconteceram nos desertos, nos vales, nas prisões e nas crises? Foi no meio do mar que o povo passou em terra seca. Foi na cova dos leões que Daniel experimentou a fidelidade divina. Foi na fornalha ardente que os 3 jovens viram a presença do Filho de Deus. Deus não evita a dificuldade, ele entra nela conosco. Essa fé que nasce no deserto floresce nas ruínas. E é ali, onde tudo desmorona, que Deus ainda edifica. Há momentos na vida em que tudo parece ruir. Sonhos que desabam, relacionamentos que terminam, caminhos que se fecham. E então vem o vazio, aquela sensação de que não sobrou nada. Mas é justamente sobre esse solo de ruínas que Deus costuma plantar os maiores recomeços. Na lógica humana, a destruição é o fim, mas no reino de Deus, o fim pode ser apenas o início de uma reconstrução divina. Em Isaías capítulo 61 e verso 3, há uma promessa tocante. Dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito angustiado. Deus troca cinzas por beleza. Essa fé que cresce nas ruínas já não depende de estruturas externas. Ela se firma no caráter de Deus. Mesmo quando tudo ao redor cai, ela se apoia na rocha eterna. Muitas vezes buscamos a ação de Deus do lado de fora, em portas abertas, respostas rápidas, soluções visíveis. Mas antes de Deus mover as circunstâncias ao nosso redor, ele geralmente move algo dentro de nós, porque o maior milagre não é o que acontece fora, mas o que ele realiza no coração. No próprio versículo de Efésios capítulo 3 e verso 20, há uma expressão profunda. Conforme o seu poder que atua em nós. Em nós, antes de transformar a situação, Deus transforma o ser. Ele cura traumas, alinha o coração, fortalece a alma, renova a mente. E isso, muitas vezes, acontece em silêncio. Essa obra interior é o alicerce para aquilo que Deus vai fazer depois. Ele quer te preparar para sustentar o que vai entregar. Não apenas te dar uma vitória, mas te fazer crescer para vivê-la. Talvez você tenha chegado até aqui pensando, será que ainda tem jeito? A resposta é sim, porque o Deus que age além do que pedimos também age quando tudo parece perdido. Ele não se limita ao seu passado, nem se prende às suas expectativas. Ele é capaz de fazer o novo nascer onde só havia dor. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos, esquecido na prisão. Aos olhos humanos, sua história parecia condenada ao fracasso. Mas Deus estava escrevendo algo maior, algo que José nunca teria ousado pedir, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 50 e verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem. E assim é com você. O que hoje parece fim, pode ser apenas o ponto exato onde Deus quer começar algo novo. Abra espaço para ele surpreender. Libere o controle. Permita que o além dele se revele em sua vida. Pai amado, neste momento eu me coloco diante de ti com o coração aberto e sedento por tua presença. Obrigado por mais um dia, pela vida que pulsa em mim e por saber que mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua agindo. Hoje eu te entrego cada uma das minhas preocupações, as portas que se fecharam, os caminhos que não se abriram, as respostas que ainda não chegaram. Entrego-te os meus medos, minha ansiedade, minhas limitações, porque sei que o Senhor não é limitado pelas minhas circunstâncias, nem pela minha visão. Eu te peço, surpreende-me, mostra-me que os teus planos são maiores que os meus. Fortalece a minha fé para crer mesmo quando não vejo. Ajuda-me a confiar no teu tempo, no teu jeito, na tua direção. E se for necessário, muda o meu coração antes de mudar a situação ao meu redor.
Senhor, Tu és aquele que faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós, como está escrito em Efésios capítulo 3 e verso 20. Então eu declaro: faça em mim, por mim e através de mim aquilo que vai além do que eu posso imaginar. Te louvo mesmo antes de ver, te agradeço mesmo antes de receber, porque minha confiança não está na resposta, mas no Deus que responde, em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: eu creio no Deus que faz além. Essa frase será o seu testemunho de fé. Mesmo sem ver, você confia. E compartilhe este devocional com alguém que está precisando lembrar que Deus ainda age quando tudo parece sem saída. Inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões como esta. E se você deseja se aprofundar ainda mais na presença de Deus, clique para assistir ao próximo devocional. Que o Senhor te fortaleça, te guie e te surpreenda, porque Ele ainda faz muito além do que você pode imaginar.